Fala pessoal, começando mais um episódio de O Guia Financeiro. Aqui quem vos fala é o João Pedro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema sucessão patrimonial, né? E estou aqui com meu parceiro de bancada, Alexandre. Se quiser se apresentar, Alexandre. Fala, João. Vamos lá para o último episódio aí do ano. Projeto que nós começamos em 2024. Tem muita coisa aí para levar para os nossos clientes, né? Sejam bem-vindos de novo ao nosso podcast. A gente busca aí levar informação sobre planejamento financeiro, sobre educação financeira, né? Tema que é bastante carente aí no nosso país, vem mudando aos poucos. Hoje um tema que é bastante importante, nós falamos já sobre proteção de longo prazo internacional, enfatizamos a importância até pelo momento que a gente vive, apesar de não ser um problema novo. Falamos sobre algumas alternativas de investimentos, né? Por exemplo, o tema do consórcio. A gente já falou da importância ali do pilar 1, né? Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, você tem lá o pilar 1, que é o fluxo de caixa mensal, essa organização para daí traçar as metas iniciais, como reserva de emergência, como qual vai ser a meta que eu vou poupar no médio e longo prazo, né? Para crescimento de patrimônio. Apesar de a gente saber que o principal o mais importante, de fato, né? A geração de caixa ali é a própria profissão do investidor, né? A gente está aqui para auxiliar nesse processo de independência financeira através das ferramentas do mercado financeiro. E hoje a gente fala sobre um tema que é muito importante, né? Uma parte de gerenciamento de risco. A gente está com dois especialistas aqui para falar sobre o tema, sucessão, proteção patrimonial. Dois profissionais aí com bastante tempo de experiência na área. Então, vamos lá, João, para Isso mais aí. um. E hoje estamos aqui com o Bruno Castro. Bruno que é advogado, palestrante, escritor, né? E já auxiliou mais de 100 famílias a estruturar o seu planejamento sucessório e familiar, que isso contabiliza tendo a responsabilidade de auxiliar mais de 15 bilhões em patrimônio ao longo de sua vida. Bruno, seja muito bem-vindo. Se quiser se apresentar. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite de vocês, né? Já tive a oportunidade de participar, se eu não me engano, inclusive da Rede Agro, que está ligado a vocês também, dentre os Sim. grandes projetos que vocês vêm executando. Então, muito obrigado, João Pedro, muito obrigado, o Alexandre, pela acolhida. É uma honra estar aqui ao lado da Lovane para poder a gente bater um papo sobre esse tema tão importante, né? E sobretudo sobre a conexão que a gente consegue atingir com esses temas relevantes, porque são temas, a bem da verdade, complementares, Sim. sobretudo quando você pensa. Eu não vou nem focar na sucessão patrimonial, mas na sucessão familiar de uma maneira geral, porque a gente atinge patrimônio, sociedade, empresa, família, propósito, legado, e nada melhor do que a gente pensar dentro de um ponto de vista de segurança econômica, enfim, acredito eu que o seguro é uma ferramenta muito poderosa e um grande aliado nesse projeto. Então, muito obrigado. Eu prometi, conforme prometido, agradeço ao público aqui presente, meu querido amigo Renan, né, a Júlia, todos os ouvintes, telespectadores de vocês, e parabéns pelo trabalho, por essa jornada de 2024, fechando esse ciclo, né, com toda certeza aí de muito sucesso. Com certeza. E hoje estamos aqui também com a Lovane, que é especialista na área de seguros, atuando há mais de 21 anos e hoje é responsável por atuar na parte de seguros como líder da parte securitária ali como um todo do grupo Tutors. Lovane, se quiser se apresentar. Obrigada, João. Obrigada, Alexandre. Satisfação, Bruno, compartilhar a bancada aqui contigo para falar um pouco das experiências e daquilo que a gente vive no dia a dia, como o Bruno bem disse, né? São propósitos, são proteções, são famílias e tem emoções também aí por trás envolvidas, que quando acontece alguma coisa a gente vê a importância do trabalho que a gente faz, né? Quando está com essas famílias. Então a gente vai poder compartilhar um pouco com isso. Agradecer quem está aqui com a gente também, né? Todos os nossos pares que estão sempre junto conosco também nessa trajetória, auxiliando nesse processo de proteção. Maravilha. E assim, começar, acredito que o ideal é começar se apresentando um pouco. Eu gosto de abrir o podcast dessa forma, que é uma forma de que a pessoa possa conhecer, né, quem que está ouvindo, quem que está falando aqui. Então, Bruno, se quiser começar se apresentando um pouco de você ali, como você começou na sua carreira, sua trajetória, o que fez você chegar aonde você chegou hoje, né? Ser essa pessoa de referência
quando a gente se fala em holding, em sucessão e todo o tema, né? Bom, obrigado pela pergunta. Vou tentar falar de forma bem resumida, mas a minha vida profissional, ela começa vendendo seguros, Luvan. Sério? Sério, a minha vida começa vendendo seguros. Na época, era um seguro novo para construção civil e grandes projetos, chamado Seguro Garantia. E aí eu comecei a minha jornada, então, vendendo seguros. Eu ganhava um super salário em 1997, 98 aproximadamente. Com toda certeza, muitos dos ouvintes eram nascidos nessa época, né, mas eu ganhava um super salário de R$ 250. Um Marmitex, e estava feliz da vida. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição financeira, e aí na parte de financiamento, tanto da análise de crédito como cobrança também, então basicamente crédito e cobrança, depois foi para a área comercial. Eu já cursava direito, mas dependia muito do trabalho para poder custear não só a minha faculdade, mas também contribuir na minha família originária, na casa dos meus pais, com as despesas do dia a dia. E tive a oportunidade de trabalhar já buscando um pouco mais a minha vida profissional, já próximo de formar, fui trabalhar como conciliador no Poder Judiciário, então fiz um turnaround aí, uns 180 graus, porque dentro do banco você com inúmeros benefícios, auxílios, você acaba tendo algumas margens, tanto só de custear, como também de garantir a sua sobrevivência. E fui acabar, me projetei para poder ganhar menos, justamente para poder aprender, para poder ir para a área e entender o que tinha no mercado jurídico e quais seriam as minhas opções, o meu caminho. Eu formo em 2003, eu colei grau no início de 2004, esse ano eu completei 20 anos, né, de exercício de advocacia, e assim que eu formei, eu já cursava pós-graduação, porque você conseguia acumular desde que você concluísse a pós depois de formado. Eu não sei se essa é a mesma regra hoje, me parece que não, mas antes mesmo de eu concluir a especialização, me surgiu uma oportunidade em razão de uma colega que estava gestante, com alguns riscos na gravidez, ela precisou se afastar da docência e me surgiu a oportunidade de lecionar Direito Empresarial. Então a minha vida profissional da advocacia, ela se confunde muito com a minha vida acadêmica. A bem da verdade, eu começo em grande valia no meio jurídico pela academia. E é a academia que acabou me estimulando a vir para a advocacia, porque você acaba construindo as referências de acordo com os locais que você passa, desde o estágio e tudo mais. Somente quando você estagia, quando você trabalha em bons lugares, a gente sabe que justamente são nesses meios que nos inspira a seguir alguns caminhos. Então a inspiração que eu tinha era o Poder Judiciário. A partir do momento que eu vou para a academia, começa dentro dos exemplos que a gente dava em sala de aula, os alunos, poxa, professor, eu tenho um pai com um problema semelhante a esse que o senhor colocou hoje, eu tenho um tio, um amigo, você pode atendê-lo, e como que eu ia falar que eu não advogava? Porque eu não podia advogar trabalhando no Poder Judiciário, né? Era uma função que gerava esse impedimento à época. Era uma interpretação, inclusive, esse impedimento. Mas, enfim, o meu exercício da advocacia, ele nasce ainda no ano de 2004, quando eu percebi que eu tinha uma boa capacidade de me fazer entender, de iniciar uma comunicação. Eu falei, poxa, eu acredito que essa bagagem que eu fui construindo, ainda que pouca naquela época, na vida junto às instituições financeiras, a própria corretora de seguros, me forjou tendo ali alguma noção comercial, porque esse é o grande desafio de quem forma. Sim. Você terminou a faculdade sem saber como é que você vai cobrar, que rumo que você vai tomar, sem saber que você tem que fazer um planejamento, como são as empresas. As empresas nascem no Brasil sem um planejamento estratégico, né? Eu não estou dizendo planejamento estratégico de missão, visão, valores, não. Eu me refiro a um planejamento estratégico não só nesse sentido, mas do desenvolvimento de processos, de rotina, de mecanismos de controle, da gente antever crises, né, da gente imaginar riscos, a gente
pensar na governança como um instrumento efetivo de rastreabilidade, de integridade, de transparência, de equidade, de responsabilidade corporativa. E, por fim, vendo essa oportunidade, eu resolvo advogar justamente na matéria que eu lecionava. Eu lecionava Teoria Geral da Empresa e Direito Societário, né, que tem uma conexão 100% com a área de planejamento sucessório, societário, porque nada mais é do que eu pegar o patrimônio de uma pessoa física e trazer para dentro de uma pejotização para poder trabalhar dentro da liberdade contratual e dentro das possibilidades jurídicas. Eu estou aqui só encurtando, mas a minha conexão começa aí. Nesse mesmo ano eu comecei a lecionar falência e concordata, na época não era falência e recuperação judicial, em 2005, como a gente teve o início da vigência da lei, e basicamente se transformou nas minhas principais áreas de atuação na advocacia. Então a docência estimulou o meu exercício da advocacia. Então hoje, entre docência e exercício da advocacia, já se vão aí 20 anos, que ainda é uma construção, ainda é um processo, porque eu acho que esse aprendizado, essa oportunidade de crescer, ela é constante. A gente nunca chega ao topo, e não que eu tenha essa pretensão, mas eu reconheço muito que estão surgindo outras Louvanes, outros Brunos, outros João Pedros, outros Alexandres, com o mesmo potencial, com a mesma oportunidade, e a gente tem o desafio de se reinventar todos os dias. Acho que é isso. Maravilha. Né? E, Louvane, se quiser contar um pouco, acho que é legal contar um pouco da sua trajetória também, da sua história com a área e como você chegou até aqui também, para o público te conhecer um pouquinho, né? Então, são 21 anos, na verdade, agora em julho desse ano, 21 anos de mercado de seguros. Entrei com 20 anos, então tem um chãozinho aí também já pela frente. A minha vida, ela perpassou por companhias seguradoras, né? Grandes corporações. E num determinado momento eu quis vir para o outro lado da mesa, num movimento de verificar mesmo que muitos clientes não tinham o atendimento que eles deveriam ter. E eu sou de uma época em que a parte de seguros era muito manual, né? Muito... todo dia se mexia com documento, malote, né? O que a gente faz hoje por um link, né? Basicamente, a gente na época fazia através de um papel, e isso expunha o cliente a um risco gritante, né? Porque se o cliente esquecesse, por exemplo, uma cobertura numa sexta-feira, como é que você ia mandar malote para algum lugar, para alguma coisa? Então, assim, só que isso trouxe também para a jornada, né? Para quem está nesse mercado desde então, é um conhecimento diferente, né? Uma trajetória diferente que a gente traz até hoje. Então, eu venho de um processo de companhia seguradora. Num dado momento, eu fui para o outro lado da mesa, né, atender o cliente final como a gente faz hoje, né, na nossa rotina diária, porque as seguradoras, elas são muito monoprodutos às vezes, né? Tem produtos muito engessados e quando você vai para o mercado de forma consultiva e autônoma, você consegue atender o cliente mais na sua integridade, buscando aquilo que é melhor no mercado como um todo, porque daí você tem N opções, né? E aí você consegue ajustar melhor, e isso me pareceu naquela ocasião mais interessante, estava me incomodando e acabou, né? Já tem 12 anos que eu tô nessa história, né? Nessa trajetória de outro lado da mesa, que eu acho mais interessante. Mais ou menos um trabalho, uma história que você também fez, né? Você foi aí para o cliente final, né, para o consumidor final fazer esse trabalho. E aí, junto com isso, nesse processo de história, eu também virei professora. Mas o meu foi o contrário, né? Eu fui professora há muito tempo, da Escola Nacional de Seguros, né, de formação de novos profissionais para essa área, mas mais como uma consequência já de quem estava no mercado há muito tempo, né, já fazendo o dia a dia, né. Quando você está em processos de companhia seguradora, em corporações, você tem o outro lado da moeda de como o seguro às vezes é construído, né? De como esse produto é construído, né? Para chegar na ponta final. Já aqui do outro lado, você está muito mais no viés do cliente mesmo, né? E você faz a adaptação do que no outro lado da mesa a seguradora predispõe e você meio que tem que encaixar ali. Sim, com certeza. Vamos lá. Vamos começar aqui o bate-bola, o bate-papo, né? Obrigado pela apresentação dos dois aí, sejam bem-vindos de novo. E vamos começar, Bruno,
Primeiro, as pessoas se perguntam muitas vezes, a gente está na frente do cliente percebe isso, né, João? Muitas vezes o investidor fala, pô, por que eu vou pensar nessa estrutura de sucessão? Será que é o momento? Eu ainda estou em fase de construção. Tem aquele cara que está no time ali de construir o patrimônio, né, almejar a independência financeira dele. E tem aquele investidor que, por outro lado, já construiu, né, o patrimônio, já veio eventualmente de herança, já tem um patrimônio mais robusto, né? Sim. Então, a primeira pergunta é qual que é a importância de se ter um planejamento sucessório, pensando em quem fica, né, na falta do patriarca ali, da matriarca, e qual o melhor momento para se estruturar. Acho que isso é importante para o investidor comum, ele ter essa clareza, né, que muitas vezes as pessoas acabam postergando e parece que acaba que não tem uma execução de fato. Então, qual a importância desse planejamento sucessório? Qual é o melhor momento para ele ser estruturado? Você sabe, Alexandre, que essa pergunta ela sempre foi desafiadora para o mercado como um todo, para mim inclusive. Mas depois de alguma jornada percorrida, a gente chega à seguinte conclusão: o tempo é hoje. O tempo é hoje. Eu não tenho. Sabe o lance? Eu vou começar a academia semana que vem? Não, daqui a pouco eu começo o regime, eu começo a cuidar da minha saúde. Não existe. Vou morrer hoje, né? Não vou morrer hoje, né? Não, a gente. Começo de ano, agora começa a voltar tudo isso aí, né? Exatamente, né? Começa os projetos verões e por aí vai. Mas o fato é que tem que ser hoje, e já eu trago vários elementos, inclusive fundamentos técnicos, inclusive de natureza financeira, que talvez justifiquem o porquê do hoje. Mas eu quero trazer um pouco antes o contexto do porquê que a gente desenvolveu esse pensamento. E como é que a gente começa efetivamente a discutir sucessão no Brasil? A gente basicamente tem que olhar o seguinte cenário a nível mundo. A nível mundo, mais de 80% das empresas são empresas familiares. Tá, a gente obviamente tem um público aqui direcionado a pessoas físicas, mas a gente tem uma conexão total porque o patrimônio familiar ele não está alocado numa empresa. Ele, na maior parte dos casos, ele está alocado na pessoa física. Eu só quero trazer um problema que surgiu que gerou a oportunidade que a gente se discute hoje. Então, basicamente, quando a gente olha para empresas no mundo, a gente constata mais de 80% de empresas familiares, inclusive as gigantes, como Walt Disney e muitas outras. Ano passado eu tive a oportunidade, já tive algumas vezes, de a gente participar de alguns seminários fora do Brasil, sempre com o objetivo de estabelecer o direito comparado. E no ano passado eu fiz uma palestra na Universidade de Sorbonne, em Paris, e eu tinha como objetivo nessa palestra falar sobre governança nas empresas familiares dentro dessa dinâmica comparada, União Europeia, Brasil, e aí eu fiz um levantamento da França, Itália, Portugal e Brasil. E cheguei às seguintes constatações quando fiz esse levantamento. Até algumas coisas interessantes. Paris, por exemplo, é uma cidade dividida em 20 regiões, todas circulares. Alguns podem interpretar o que eu vou falar agora como uma grande intervenção estatal dentro de países que deveriam ter uma liberdade econômica, né, pujante, por aí vai. Mas eu não vejo dessa forma pelo que eu vou colocar. Se eu tenho a pretensão em Paris, assim como é na Alemanha, de constituir uma empresa, de abrir uma empresa, eu vou ter que procurar o departamento comercial. É um nome semelhante a esse. Eu vou procurar o departamento comercial porque eu tenho que apresentar um plano de viabilidade do meu negócio. Olha só, eu quero desenvolver uma atividade, eu tenho que dizer qual é o segmento e eu tenho que apresentar um projeto. Como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou começar, quais são as minhas expectativas, que público que eu vou atender, que produto que eu vou desenvolver, que serviço que eu vou prestar. Vai caber a este órgão governamental a análise desse planejamento, verificar a viabilidade desse planejamento e a região que esse planejamento ele está desenhado. Então, por exemplo, ele está numa região que já tem muitas padarias. Bom, não comporta, porque naquela região já tem muitas padarias, vocês vão dividir praticamente e os três entram em prejuízo. Não é que não se possibilita a livre concorrência, mas existe uma dosiometria com relação a isso, e ao mesmo tempo, se eu parar para pensar na preservação,
na perenidade, na longevidade dos negócios, eu estou desenvolvendo uma atividade empresarial, de certa forma, mais segura. Sobretudo quando eu olho para o Brasil e vejo que das empresas que nascem, 70% morrem em menos de 5 anos. Justamente por elementos fundamentais que não são analisados como esse. Então lá nós temos uma intervenção estatal um pouco mais ativa. Um outro ponto que eu observei. Além disso, quem, por exemplo, pretende ter uma padaria, ele não só tem que apresentar esse plano de viabilidade, esse projeto, mas ele tem que demonstrar a capacitação técnica dele. Então, ele tem que demonstrar que ele possui cursos de capacitação para ele poder. Aí a gente parte para tocar o negócio. Então a gente parte daquela premissa, bom, para eu poder conduzir o meu negócio, não basta eu ser só o gestor. Aí, obviamente, que a gente se divide em várias opiniões, mas eu ainda, como uma mente talvez um pouco mais conservadora, eu penso que eu não tenho condição de conduzir o meu escritório de advocacia se eu não souber advogar. Né? É óbvio que a gente depende muito do segmento da empresa, mas quando eu estou diante de uma atividade intelectual, exercício de atividade intelectual, científica, artística, literária, tem isso. É diferente de um hospital. No hospital eu não preciso ser médico necessariamente, porque eu tenho uma atividade de empresa ali. As pessoas já não vão mais através de serviço médico de A, B ou C. Ele vai do hospital por conta de um mix de serviços que estão ali dispostos. Então tá, eu percebi isso. Percebi um outro ponto interessante, que existe há muitos anos um incentivo à sucessão na Europa. Por quê? Porque é tradicional a empresa familiar. Então eu tenho que preparar o sucessor para que ele esteja apto amanhã a ingressar nessa empresa, seja de uma forma gradativa, seja diante de um cenário de alguma fatalidade com um dos patriarcas. De modo que aos sucessores são disponibilizados programas que são custeados pelo governo. Noções de contabilidade, de finanças, de gestão, de administração. É outra proposta, né? A gente vê que é um modelo cultural realmente muito distinto. Bom, e no Brasil, será que isso daria certo? Nesse momento não, pela nossa ausência de cultura para isso. Mas eu acho que a gente está vivendo esse processo de cultura. Hoje a gente tem programas como esse, mas são promovidos por instituições privadas, são programas muito caros, e aí a gente entra em algumas máximas, né? Eu tenho que analisar, será que é todo herdeiro que está apto? Mais do que isso, às vezes o herdeiro se sente apto, às vezes o pai acha que o filho vai ser o herdeiro, mas ele nunca conversou com o filho sobre isso, né? Sobre ele ser ou não o herdeiro. Mas como é que isso surge no Brasil e por que a gente começa a se preocupar com esse tema? A gente sempre pensa, então, Alexandre, que a gente pensava, né, bom, para poder desenvolver uma estrutura de planejamento sucessório, eu tenho que ter um grande patrimônio. Por que tinha essa percepção? Porque as primeiras raízes jurídicas que nascem no direito brasileiro é pela lei das sociedades anônimas. E a lei das sociedades anônimas, sempre a gente teve a concepção que quem é SA são empresas de grande porte. Isso vem sendo desmistificado há muitos anos, principalmente depois do Código Civil de 2002, e principalmente quando a gente começou a ter a sociedade limitada, muito equiparada à sociedade anônima, exceto no aspecto de emissão de títulos de valores mobiliários, como debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição e outros, como também a atuação em seja de mercado de balcão, seja de mercado secundário. Mas a gente tem muita equiparação hoje. Então achávamos que tinha que ser empresa de grande porte. Mas a proposta inicial, inclusive, da própria lei das SAs, a ideia de eu exercer o controle sobre uma outra empresa é para poder facilitar a gestão. Então a ideia que nasce em 1976, ainda de maneira muito embrionária, tinha o seguinte propósito: a Lovani tem várias empresas, 10 empresas. Para a Lovani não ter que ter todos os setores, todos os departamentos para fazer cada uma dessas empresas atingir a sua finalidade, eu criei aqui uma empresa mãe, uma PJ, onde nessa PJ eu centralizo pelo menos as atividades meio. Financeiro, contábil, jurídico, deixando, de repente, nessas outras 10 só atividade final. De modo que eu tenho aqui uma PJ, que vai ser a sociedade controladora das outras são
controladas. As estruturas que nascem para o lado nós chamamos de sociedades coligadas. A ideia inicial era essa. Só que a gente começa a passar por alguns desafios e a gente começa a ver o seguinte no Brasil. E olha que interessante. E desculpa se eu estou alongando, mas é que vai fazer muito sentido talvez agora para a gente realmente desmistificar muita coisa. A gente começa a perceber o seguinte, poxa vida, por que a gente tem tanta dificuldade na sucessão? Falece um patriarca, falece uma matriarca, nascem conflitos nas famílias. Os inventários não terminam. Eu vou contar rapidinho uma piada que eu ouvi na faculdade de Direito há muitos anos. Certa feita, o pai conduzia um inventário. Casou, já era advogado, casou, estava lá aquele inventário rodando no escritório. O filho nasceu, estava lá o inventário ainda, Lovane. O inventário não finalizava, né? O filho foi crescendo, o filho ingressou na faculdade de Direito. O inventário lá correndo ainda. Caramba. Inventário correndo. Esse é o ônus do inventário no Brasil. O filho forma o inventário lá. O filho casa. O filho tem filhos. Caramba. Surge os netos, né? O filho resolve ir para o escritório do pai. E aí, no belo almoço de domingo, tá lá o filho querendo, né, talvez colocar para o pai que ele... Um papel até contributivo. O pai, sabe aquele inventário que está tramitando aí há mais de 30 anos? Ele sim, pai, resolvi ele numa caneta. Fiz uma petição, resolvi numa canetada, isso aí e tal. Aí o pai fala assim, tá bom, filho. Com esse inventário o papai te criou, papai te alimentou, papai te casou, pagou sua faculdade. Agora eu quero saber o que você vai fazer da vida. Guardando as devidas brincadeiras, essa é uma sacanagem que existe contra nós advogados pela demora dos inventários. Mas o fato é que o processo de inventário ele é um processo caro. Caro em todos os sentidos. Caro porque, enquanto aqui nós somos irmãos, nós muitas vezes temos as nossas diferenças e nós, por vezes, nos respeitamos porque nós temos uma relação de venerância pelos nossos pais e a gente não quer desapontá-los. Só que quando a gente pede, principalmente aquela figura que às vezes é o grande esteio da família, conflitos tendem a ser polvorados. Sobretudo quando nós já estamos casados, quando nós temos as nossas famílias e não mais a originária, mas a nossa atual família, agregados e agregadas estimulando muitas vezes esses conflitos, principalmente quando eu tenho sociedade estabelecida entre irmãos, e aí, você vai continuar carregando o piano até quando dessa sociedade? E por aí vai. Então nós temos, eu não estou dizendo que isso é uma regra absoluta, eu estou trazendo aqui alguns pontos que podem surgir. Então surge um grande problema a nível Brasil, que é a ausência da nossa cultura na sucessão. Mas a que se deve essa ausência da nossa cultura na sucessão? Isso se deve por culpa de nós mesmos, da nossa construção. Se a gente olhar para as gerações no Brasil, vamos pegar as gerações do Baby Boomers. As gerações dos Baby Boomers, eles eram pessoas que chamada geração da casca grossa, do lombo grosso, caiu e levanta. Então, uma geração de alto QA e baixo QI. Baixo QI no sentido de acesso à informação. Nós não tínhamos tecnologia, não tínhamos Google, não tínhamos internet, não tínhamos celular, não tínhamos IA, né, que é novidade e resistência para muitos advogados como eu. E, ao mesmo tempo, por eu ter esse baixo acesso à informação, eu desenvolvia uma melhor forma de lidar com a adversidade. Sim. Eu me adaptava melhor à adversidade. É uma geração que trabalhou muito para chegar onde chegou. Os nossos avós e muitos dos nossos pais. A geração X, que pega as pessoas ainda acima de 63, 64 anos, traz muitas dessas características. Só que são gerações que não cuidaram de alguns outros pontos. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes você tem um pai, uma mãe, que ele fala, poxa, foi tão difícil eu chegar onde eu cheguei na minha vida. E se eu tivesse tido todas as oportunidades que eu dou para meus filhos hoje, eu vou muito além. E aí o que eles fazem? Eles fazem de tudo que eles não tiveram de oportunidade para que o filho vá além. O problema é que quando eu tiro os obstáculos da frente do coelhinho que precisa continuar correndo atrás da cenoura, eu estou tirando a oportunidade dele saber lidar com a adversidade, com as frustrações, com os nãos da vida. Eu não estou estimulando muitas vezes. Nós vamos ter aqueles que aproveitam a oportunidade e aqueles que não vão. Mas como as gerações vieram passando, a gente passa a ter muito acesso à informação,
a gente tem tido algumas tragédias do ponto de vista de emoções, né, de transtorno de ansiedade em crianças. Faz pouco tempo passamos por aquela síndrome da baleia azul, Sim. né? E por aí vai. A gente tem hoje muita dificuldade nessa gestão. E até que ponto nós, pais, acertamos em inspirar os nossos filhos para que sigam os nossos caminhos, para que sigam os nossos passos? Porque era tradição, inclusive aqui no estado do Mato Grosso, eu formar o meu filho para ser doutor na vida, e ser doutor na vida era médico ou advogado, era engenheiro, mas não a minha profissão. E na outra ponta, a gente vê que isso se comunica porque o herdeiro via a ausência do patriarca e da matriarca de casa em razão da necessidade do trabalho, e ele falava, eu não quero isso para minha vida. Então eu quero ser médico, eu quero ser dentista, mas eu não quero ser empresário, eu não quero ser produtor rural, e por aí vai. Ocorre que essas extremidades elas se conectam lá na frente, quando eu tenho esse cenário de ausência. E aí eu não tenho pessoas aptas, eu não tenho pessoas preparadas. Às vezes eu tenho herdeiros onde um está inserido no negócio, os outros não estão. E quando eu não cuido disso, eu tenho às vezes uma propriedade rural amanhã, dentro de um processo de inventário, onde um herdeiro quer vender, o outro quer tocar e o outro quer arrendar. Como é que eu resolvo tudo isso? Então eu acho que assim surgem os grandes desafios para a gente. Sim. Desculpa delongar tanto aqui, mas eu quis entrar de uma forma diferente no tema. Sem juridiquice. E ainda existe a possibilidade de os filhos não querer nem saber, né? Não quero esse negócio, não quero isso aí. Isso acontece, João, eu acho que em muitos casos. Se você olhar, inclusive, para o histórico aqui no Mato Grosso, quantas empresas nós conhecíamos que quando o patriarca ou a matriarca faleceu, como era uma gestão centralizada, aí a gente entra em gestão e muitas outras coisas. E aí, Lovane, a gente vê o seguinte, que eu posso ter o melhor seguro do mundo, mas o seguro não vai gerar esses valores. Isso é uma mudança de mindset, da mudança do modelo cultural. E aí surge uma coisa muito interessante, porque a gente sempre focou na sucessão familiar. Só que quando eu não tenho espaço para isso, poxa, eu tenho a sucessão profissional, que às vezes é mais eficiente. Que às vezes eu trazendo profissionais, óbvio que a gente tem que analisar margens, né, possibilidade, rentabilidade para isso. É óbvio que tudo dentro dessa estrutura tem que ser cuidado, porque às vezes eu tenho uma gestão muito eficiente, mas a depender do estrago dentro de um processo de inventário, da tributação que vai ter, a ausência de caixa, eu vou quebrar um negócio. Eu vou gerar um cenário de insolvência, né? Por isso que eu digo que a questão do seguro, ele é muito complementar, né? Em todos os sentidos, tá? Eu não digo nem só no sentido do falecimento, mas no sentido de liquidação de cotas diante de conflito societário, como exclusão de sócios por falta grave, direito de retirada, interdição e outros eventos que vão surgindo, mas eu não vou entrar na pauta dela. Senão ela vai brigar comigo aqui. Enfim, não sei se eu consegui te pontuar. Claro. E assim, Bruno, quais são algumas das ferramentas que possibilita a família proteger contra essas situações, né? Proteger o que está disponível ali, né? Perfeito. João, se a gente parar para analisar, desde da origem do nosso Código Civil, que analisando ele na sua forma originária são mais de 100 anos, nós tínhamos o testamento como um dos instrumentos talvez mais eficientes. Ele é um instrumento importante? Ele é uma ferramenta disponível? Ainda funciona? Funciona. E eu vou dizer por que funciona. Isso depende muito de caso a caso. Vou dar um exemplo muito prático. Eu tive um caso que nós atuamos que, lamentavelmente, a pessoa estava já num estado terminal de uma doença e a gente não sabia qual era o prazo. Eu não teria tempo de estruturar uma holding familiar, incorporando, na verdade, integralizando os bens dentro da pessoa jurídica e promovendo a doação para poder ter o efeito da doação, e por algum receio, na eventual partilha, algum conflito, o testamento talvez seria, naquele momento, o melhor instrumento para poder regular. Então, eu trabalhei com uma dupla proteção. Nós iniciamos a holding familiar
e fizemos de maneira concomitante o testamento, porque é muito mais rápido. Fizemos o testamento, acho que em 5, 6 dias, estruturando pelo menos o cenário só de partilha, porque é isso que o testamento define. Ele diz como é que vai ser dividido. Apenas isso. Só que eu tenho muitas consequências que decorrem do testamento. Porque quando a pessoa falece... Ele é emocional, né? Tem muito também. Porque é o momento... Quem é que está preparado para ser tirado da zona de conforto? Quem é que está preparado para poder pensar que hoje é seu último dia? A gente tem muita dificuldade, mas só para eu concluir para vocês esse ponto, o testamento, judicialmente, quando a pessoa falece, eu preciso de uma ação de confirmação desse testamento. E depois que eu confirmo esse testamento, eu tenho que fazer uma outra ação para efetivar esse testamento, que seria um arrolamento, ou quando eu tenho muita discussão, realmente o inventário. Então eu não tenho um instrumento que seja efetivo. Quando a gente olha, temos a doação direta, que é uma possibilidade, mas eu tenho muitas preocupações com a doação direta, principalmente porque a doação direta ela pode implicar numa vulnerabilidade do patriarca e da matriarca, uma vez que eles podem não ter um controle efetivo sobre aquilo que eles estão doando. E a holding me parece que se apresenta como um dos instrumentos ainda mais completos. É óbvio... Desculpa até interrompendo, por causa do produtor rural que você comentou, né? Aí quando você tem a extensão ali, 3, 4 irmãos, eu vou querer ficar com aquele pedacinho de terra que está perto da sede, aquele ali tem uma região que é um pouco melhor. Esse é um ponto que é bastante comum, né? A gente teve algumas reuniões recentes, que era exatamente esse o caso, né? Você tem uma extensão ali relativamente grande, como é que vai fazer divisão de uma área que ela é mais robusta, né? E aí você tem esses problemas, esses conflitos, né? Então talvez seja uma ferramenta. O emocional fica diferente, né? O emocional fica diferente nessa hora, talvez seja uma ferramenta. Fica. E assim, quando você tem às vezes um único ativo para poder partilhá-lo, quando tem margem para poder partilhá-lo, se eu posso desmembrar essa matrícula, eu já estou num grande mundo, né? O outro desafio mas qual é o pedaço de cada um? Eu vou fugir do lado jurídico aqui de apresentar soluções, mas eu penso muito que as soluções são as mais honestas, as mais transparentes e as mais salomônicas nesse sentido. E como decisão salomônica, se você quer realmente ter um tratamento justo, se você tem um sócio, um corta a laranja e o outro escolhe o pedaço. Sempre é o tratamento mais justo, porque e se a regra está clara, aquele que está cortando não vai querer o risco de ser injustiçado. Então ele vai tentar buscar a linha mais justa possível. Isso está muito ligado aos valores, ao caráter, ao princípio de cada pessoa. Eu penso que nós, seres humanos, infelizmente, a gente vem ao longo do tempo perdendo a nossa capacidade de dialogar, perdendo a nossa capacidade de conciliar interesses. A gente parece que vem fortalecendo sempre um espírito armado de conflito, de litígio. Mas com qual propósito? Por isso que é tão necessário pensar nisso de uma maneira antecipada. E aí, quando eu penso na holding como um mecanismo de instrução efetiva, para poder concluir a tua pergunta do que tem disponível, a holding pode se apresentar como um dos melhores instrumentos, porque eu tenho que analisar, obviamente, tenho que fazer conta para ver até onde vale a pena a constituição de uma holding. A gente não é para qualquer um. Se eu tenho uma família que não tem chance de ficar unida, eu tenho que pensar, bom, ou eu crio essa holding já com regras claras de dissolução, porque eu não tenho outro caminho, ou eu nem começo. É mais fácil eu antecipar alguns problemas. Mas é um instrumento muito efetivo, sobretudo porque na dinâmica de doação de cotas ou ações de patriarcas para herdeiros, é o momento que os patriarcas vão construir cláusulas protetivas e condicionantes aos seus herdeiros, como a incomunicabilidade para que não comunique com o cônjuge, como a inalienabilidade para que ele não venda. É óbvio que a inalienabilidade depende caso a caso. A gente utiliza muito para criança, quando eu tenho filho menor, quando eu tenho filho que é excepcional, quando eu tenho filhos que têm dependência química ou que tenha alguma outra condição que o leve à vulnerabilidade. Da mesma forma, a cláusula de indisponibilidade. Eu tenho que tomar cuidado com essas cláusulas porque quem busca alavancagem
no crédito para custeio e outras coisas mais, isso pode trazer alguns entraves na busca do crédito. Outra cláusula comum e interessantíssima é a cláusula da reversão. A ordem da vida é que os pais faleçam antes dos filhos, mas isso pode inverter. Então, na hipótese eventual do filho falecer antes do pai, tudo que eu dou volta. E é o melhor dos mundos, podem acreditar. Porque amanhã o meu filho está casado com a minha nora, que ele já tem meu neto. Só que, como ocorre uma transmissão automática com o falecimento, eu não vou ter o controle sobre isso. E a minha nora tem o direito de ser feliz, ela casa com uma outra pessoa, e amanhã, por algum infortúnio da vida, ela resolve começar a entrar com a ação de exigir contas. E aquela paz que eu busquei, eu não vou ter. Então é muito mais fácil eu redesenhar um planejamento sucessório com o meu neto. E por último, o fruto vitalício em caráter patrimonial e político. Tem algumas coisas a mais, eu estou trazendo só os pilares principais. Bom, mas maravilha. E assim, puxando até pro rumo do seguro, porque igual você comentou, holding não é para todo mundo, né? Ou para qualquer família ali como um todo. Então até uma das formas de iniciar essa proteção, iniciar esse mecanismo até que chegue a um nível que a estrutura seja complementar e você venha complementando com a holding, dependendo do nível que a família chegou, né? O patrimônio. Então, o seguro, Lovane, hoje ele é para qualquer um? Não. Também não? Não. Não, porque o seguro, se a gente pensar em sucessão hoje, na verdade são dois cenários, né, que eu gosto de olhar. O cenário sucessão e inventário, né, é uma possibilidade. E o cenário sucessão pós-morte, despesas imediatas, custo de vida, isso é uma coisa, né? E as duas coisas, muitas das vezes, são necessárias. Então, se as duas são necessárias, eu resolvo as duas via um seguro. Mas nem sempre, às vezes, as duas serão necessárias a depender do que aquela família ou aquela pessoa já tratou de forma jurídica, por exemplo, né, se ela já cuidou de algum mecanismo de sucessão inventarial, aí o seguro pode dar um suporte mais na sucessão do pós-morte, se tiver filhos pequenos, cônjuges, dependendo. A verdade, né, eu encontrei com o dono de uma seguradora, né, recentemente, e a gente conversando, trocando um papo, ele falou assim, Lovane, as famílias mudaram muito no Brasil. Antigamente, a gente falava de seguro de vida com o patriarca, né, com o pai de família. Mas, atualmente, as famílias, nós temos regimes de casamentos muito, muito diferentes, né? Antes, quem era comunhão universal de bens, então o homem estava ali, saía, fazia tudo, mulher ficava mais na retaguarda. Então era muito bem definido o que era o seguro. Agora não, agora nós temos regimes de casamentos em que a mulher tem uma participação muito grande, por exemplo, na questão de provimentos dentro de casa e recursais, e o homem também, e a questão de patrimônio, muitas vezes fica muito dividido. E aí o seguro, ele acaba entrando também como uma ferramenta de olhar ambos os lados, porque senão você distorce ali, se você foca, às vezes, somente em uma das partes, né? E a gente leva em consideração todos esses aspectos, na parte de sucessão, né, de inventário, todos esses aspectos de como está também estruturada a parte mais pessoal, né? E quando a gente também pensa do ponto de vista de seguro, não somente na parte de inventário, a gente pensa também em seguros que cuidem da gente, porque igual aconteceu com o Schumacher, né? Ele foi fazer um passeio, né, muito patrimônio, e é como você falou, Bruno, no comecinho da sua apresentação, na sua apresentação de vida, o seguro também não resolve, às vezes, tudo, né? O seguro, ele tem um papel de, às vezes, resolver ali num primeiro momento. Muita gente acha que fazendo seguro eu vou ficar rico pro resto. Não, esse não é o objetivo do seguro. E tem cliente, tem pessoa que acha que é para isso. Eu vou resolver a minha vida através de um seguro. Não, o seguro ele resolve uma parte ali no primeiro momento. O Schumacher é um desses casos, por exemplo, né? Ele tinha muito patrimônio, muita coisa, foi fazer um passeio, o que aconteceu? Toda a vida dele ficou arrasada, né? E ele não morreu. E aí, como é que faz? Ele não morreu, eu tenho que continuar a minha vida. Em tese, não gero mais receita, porque no caso dele ficou travado, né, não teve mais como. O seguro também tem uma função nesse momento, mas vai resolver tudo? Não, não vai. Mas ele entra com uma chave extremamente importante, né, no caso dele de uma invalidez, né, de doenças graves, né, um câncer, coisas desse tipo. Então não é só a parte inventarial.
ou a parte de sucessão. Então, pensa-se muito em seguro. Aliás, quando a gente às vezes vai num cliente, seguro de vida é seguro de morte. Já escutei isso de cliente. Não, eu tenho aversão ao seguro de vida porque eu não vou morrer. É sério, eu já ouvi isso, né? Eu tenho até medo de fazer seguro de vida porque é perigoso dar azar e eu morrer. Né? Eu vou além. Eu acho que não é perigoso dar azar, não. Quantos e quantos casos a gente já viu, né? De realmente a pessoa acabar sendo assassinada em razão do seguro por pessoas da família. Sim, exatamente. Sim. Então, esse é outro ponto, Bruno, que às vezes eu gosto de, né? Os filmes dizem isso, né? Sim. Não, mas não só os filmes, né? A gente tem... Tem casos reais também. A gente tem aquele caso de Santa Catarina, que ficou muito famoso, né? Conterrâneamente de uma mulher, né? Que matou 5 maridos, assim. Só no 5º que foi descoberto que era por causa de seguro de vida. É triste, né? É triste, porque enquanto a gente está aqui, né, falando de ferramentas, né, de possibilidades dentro de um planejamento financeiro ou de sucessão mesmo, né, seja empresarial, seja pessoa física, e isso ser uma forma de ajudar, a gente tem o outro lado também. A gente tem pais de família, por exemplo, que nos recorrem. Não, eu não vou deixar seguro de vida para o meu filho, porque eu tive que conquistar tudo sozinha, eu vou dar de mão beijada para ele? Não, ele que se vire, ele que se dane. É assim, eu já escutei isso no escritório na minha trajetória profissional. Então, a gente vive, acho que um pouquinho de tudo nisso, mas a gente tem também o lado realmente, né? E aí, dependendo do cliente que eu atendo, na verdade, na maioria das vezes, quando eu estou no front do cliente, eu falo assim, olha, tem também um outro lado do seguro de vida, que ele tem prescrição, né? Então, é importante que, por mais que o cliente tenha uma preocupação, às vezes, de ninguém saber, que existe esse cliente, né, que tem medo de acontecer isso que tu falou, Bruno, mas eu acho importante pelo menos algum amigo, alguém de confiança saber, e eu já tive esses casos, para que quando acontecer alguma coisa poder acionar, porque senão o seguro ele prescreve. E aí na hora que a pessoa lembra, de repente, ou quer ir atrás disso, lá na frente, ou acha uma apólice perdida numa gaveta, que seja, ou num extrato bancário, sei lá, né, em algum lugar, e aí o seguro já está prescrito, não tem. Você não consegue mais dar entrada, e aí, né? Mas eu sempre oriento o meu cliente, olha, se você não quer, de repente, que alguém da família saiba, tem muitos clientes que comentam isso. Por isso que o seguro de vida, ele é uma relação, né, de extrema confiança. O cliente, às vezes, precisa abrir muito dele para conosco. E aí, quando ele abre, ele acaba abrindo também, nesse momento, uma preocupação que ele tem com relação a isso. Fala, olha, eu não gostaria que minha mulher soubesse quem são os beneficiários, né? Ou quanto eu estou... Tudo bem, então ela não saberá. Sim, e até pra... Vocês sabem que ela tocou num ponto agora que tá me dando uns alertas aqui. O que ela acabou de trazer sobre o prazo prescricional do seguro é uma coisa extremamente importante. E a gente vê, na verdade, como são as relações, né? Quando não existe uma relação transparente do casal, na verdade, em tese eu estou fazendo seguro para quê? Em tese para beneficiar a minha família na minha ausência, qualquer benefício que seja imediato, seja genérico ali para alguma coisa, seja algum mais específico. Então, é natural que, pelo menos a pessoa que eu convivo ali, ela tem que saber. E aí a gente contrapõe isso, na verdade, a uma dinâmica, infelizmente, ao machismo estrutural ainda muito presente na relação do país. Mas só para conectar com outro ponto, esse problema que ela colocou do prazo prescricional, a gente está vivendo agora com os bitcoins. São inúmeros os casos em que ocorre o falecimento e a pessoa, por não conhecer, não tem a chave de acesso. E aí, tchau. Olha aí, quanto tá valendo o Bitcoin agora? 100 mil dólares? Bom, enfim. Talvez uma pauta interessante para um podcast de vocês. Com certeza. E até essa questão do compartilhar a informação, a transparência, isso que acaba sendo, digamos assim, bonito na profissão do planejador, né? Que é o quê? Quanto mais informação é colocado, digamos assim, acaba que a nossa função, digamos, é um GPS, né? Conforme vai tendo informação de endereço, local, a gente vai guiando o cliente ali ao longo do tempo na melhor rota, na melhor alternativa. Às vezes o seguro, às vezes a holding, a gente ir personalizando isso da melhor forma. Ok, saímos da rota,
tudo bem, vamos recalcular uma nova, porque agora a gente tem novas informações que foram surgindo ao longo do tempo. Então, isso que quanto mais informação é colocada na mesa, quanto maior o nível de transparência, acaba que personaliza ainda mais a trajetória, a sucessão, o patrimônio da família como um todo, né? Exatamente. E assim, uma procura muito grande e que se tem às vezes também quando se pensa, porque como o seguro de vida ele não entra em inventário, né? Então e a gente tem dentro do seguro de vida os formatos resgatáveis, o que tem muito cliente também que procura, né? Que muita pessoa física quer resolver muitas questões pessoais de longo prazo. Sei lá, minha empresa está quase indo à falência, eu vou lá, faço um monte de seguro de vida. Ou eu já estou tramando alguma coisa lá para frente, faço um monte de seguro de vida. Para a questão de fraude, né, de lavagem de dinheiro hoje, isso, por mais que tu faça isso nesse momento, mas lá na frente isso pode trazer um problema muito grande. A gente também tem casos assim no mercado que já ocorreram. Voltando de novo aí para o problema de que o seguro de vida pode trazer algumas nuances que não são boas. Mas por isso que a questão da transparência, às vezes, ela pode dificultar ou facilitar o nosso trabalho. Porque se o cliente de fato é transparente, ou a pessoa de fato é transparente, a gente consegue sim fazer tudo isso que você acabou de falar, né? De um GPS ou de um diagnóstico correto, né? Como médico, eu gosto de olhar não como Sim. GPS, como um médico, né? Que tratamento que eu vou usar, o que receita que vai ser necessário aplicar aqui. Só que dependendo do nível de transparência, e eu acho que para você também, Bruno, não deve ser muito diferente, a gente tem um outro tipo de conduta, né? E aí isso impacta para o cliente lá na frente e você às vezes não consegue reverter isso porque, né, fez toda uma formalização ali. Como diria Camões, a Inês é morta, né? Exatamente. A Inês está morta. Para a gente complementar ali as duas especialidades, né? A gente falou um pouquinho sobre as ferramentas ali que vão mais para o lado jurídico, né? A gente tem lá várias ferramentas de sucessão, o Bruno comentou algumas delas, né? Seguro de vida, Lovani. Para a parte de liquidez, para o pessoal que acompanhou os anteriores, nós falamos um pouquinho sobre trust, né, na pessoa física, offshore, situação de offshore. Joint tennis também. Então são ferramentas que auxiliam também, principalmente para a parte de liquidez, né? Seguro de vida e holding, né? Muitas vezes o investidor comum ali, ele estruturou uma holding e acha que está tudo resolvido. Eu acho que essa é a guerra do momento, né, Alexandre? Quando a gente pensa dentro do planejamento financeiro. Então como é que, aproveitando o momento, né, o seguro de vida e a holding, como eles se complementam entre si, né? Tanto para o ambiente patrimonial como para o empresarial, para a gente puxar um pouquinho do gancho aqui para empresas familiares também. Isso é até muito comum, porque muitos clientes falam, eu não quero falar de seguro porque eu já tenho a holding, né? Já tá tudo certo. Então, acho que isso vai ser muito, muito importante tocar nesse assunto. Tá. Vamos lá. Se eu tenho uma holding implementada, eu não vou ter inventário, porque eu já promovi a doação de todas as cotas ou de todas as ações. Eu só tenho um processo de inventário porque eu tenho bens vinculados ao CPF de alguém. Só que eu tenho outros eventos. Se eu estou numa holding familiar, eu estou dentro de uma empresa. Por mais que a gente estruture isso dentro da máxima transparência, nós estamos ao longo e ao final do dia dentro de uma família, diante de inúmeros eventos adversos que não estão sob o nosso controle, que aquela política ou aquele discurso que a nossa família é muito unida, que todo domingo estamos juntos, almoçamos juntos, amanhã pode ser diferente. Eu já vi isso, hein, Bruno? E como é que a gente pode prever, né? A gente não tem como construir uma bola de cristal. Então você vai construindo dentro dessa estruturação societária, seja não só no contrato social, mas através de acordo de sócios, através de protocolos, até mesmo através de código de conduta. Você vai construindo cláusulas mitigadoras, que vão, na verdade, relativizar esses impactos, trazendo algumas soluções. Porém, eu posso ter, diante de algum cenário de liquidação de uma sociedade, do ponto de vista parcial, por exemplo, uma dissolução parcial de sociedade, eu vou ter um desencaixe financeiro do meu fluxo de caixa. Né? E mesmo que eu preveja ali um critério de levantamento desse balanço, uma regra clara de valuation, um bom prazo para pagamento daquilo que vai ser apurado nesse balanço,
o seguro, na minha opinião, me parece uma fortíssima ferramenta com um instrumento de liquidação. E o fluxo Porém, de eu tenho caixa, que tomar cuidado. e o fluxo de caixa pode estar apertado, aí, principalmente nesse cenário de juros altos, né? Então, aquele Sim. mini ciclo que era estimado de juros altos já está se estendendo, né? Então, dependendo da operação da família ali, esse caixa pode estar fortemente impactado, né? Então, tudo isso é importante ser avaliado nesse processo. Sim, mas eu só tenho que tomar cuidado com um detalhe. Esse seguro, na verdade, ele preventa morte. Exato. Né? Então, ele vai funcionar. Se eu não me engano, existe algum estudo, eu não sei se já foi desenvolvido, aí eu não tenho conhecimento, mas tive reunião há muito tempo com várias seguradoras, até nas suas próprias diretorias, discutindo. A época eu presidia um instituto, a gente discutia sobre seguro para responsabilidade civil, para atuação do administrador judicial, e eu acabei entrando na pauta com eles sobre seguro no aspecto de eventos societários. E qual é a maior preocupação da seguradora? Que isso se torne um evento como um mecanismo de fraude contra as seguradoras. Porque como é que você vai controlar se aquela dissolução parcial ela é real ou ela é só para poder ter acesso à pólice de seguro? Então, me parece que não há nesse sentido de eventos societários. Mas quando eu tenho um falecimento, ele se torna realmente extremamente salutar. Agora, vamos olhar um outro lado. Vamos fugir um pouquinho da holding. Se a gente parar para analisar sobre essa ótica de sucessão e de mitigação dos riscos, do impacto do desencaixe financeiro, toda e qualquer atividade empresarial econômica tem que olhar para o seguro. Independente se é hold ou não, porque nós estamos falando agora de sobrevivência das empresas. Tudo aquilo que caminha na contramão e que pode contrapor o fluxo natural, aquele andar do rio ali, tudo isso pode contaminar a saúde financeira. Sim. Né? E obviamente, trazer essa empresa à bancarrota. A gente tem que olhar para isso. Então, o seguro não resolve tudo, mas ele é um ponto que... Ele é um instrumento mitigador. Exatamente. E um detalhe importante. Eu tenho que, inclusive, casar que se esse seguro ele tem como objetivo amenizar o aspecto da liquidação, Exato. Eu tenho que casar necessariamente dentro da estrutura societária que esse seguro ele tem que ser aplicado para essa finalidade, porque como ele tem destinatário específico, ele tem o rol de beneficiados específico, nós temos que construir isso tanto no momento da contratação, casando isso com o instrumento societário. Exato. Quando é para dentro do negócio e de parte cota social, aí tem que estar tudo amarradinho. Sim. Porque existe o empresarial, né? Pensando aí no sócio da empresa, retirada, né? No caso de falecimento, né? E existe né? A preocupação ali, pensando literalmente na empresa e na sucessão, porque você não vai fazer caixa ali para tirar um sócio, né? Nem é viável também, né? Manter um certo volume de dinheiro aí, pensando inclusive a médio e longo prazo de valuation, né? Não fica inviável. Aí sim, esse montante de dinheiro hoje, existem inclusive poucas opções no mercado que, dependendo do valor envolvido, que vão fazer esse tipo de seguro. Vai levar em consideração também a idade, questão de saúde dessa pessoa, tudo isso será levado em consideração. Então a gente até brinca, né, antes de falar isso, né, do outro lado também, na pessoa física, aí o motivo é outro. Aí o beneficiário também, ele é muito específico, né, quase código civil ali, tudo certinho, né, caso o falecido não tenha designado isso, tá ali, né, segue praticamente a vocação hereditária. Mas dentro da sucessão empresarial, você consegue amarrar isso muito bem amarrado junto com o jurídico. E tem até uma brincadeira que a gente faz no mercado, né? Que quando uma pessoa sai da empresa, né, e que às vezes, por mais que tenha se pensado em tudo, né, nas outras estruturas, mas muitas das vezes aquele sócio que saiu, né, que foi retirado, né, por conta de um falecimento, a gente às vezes não tem alçada sobre o familiar e a parte emocional que vem ali por trás. E aí, muitas das vezes, por mais que esteja tudo amarrado, quem fica, ele se imbui, né, de muitos deveres por conta disso.
isso vale mais, né? Por mais que esteja tudo amarrado, né? Quer discutir isso na justiça, até que ponto é válido ou não é. Eu acho que se vive isso também. Então, eu tive um caso, mas é que eles também não tinham nada amarrado, então fica muito mais complicado. É um grande problema a omissão, né? Hoje está bem consolidado os entendimentos, sobretudo de valuation, né? A gente tinha uma incógnita no Brasil, né? Quando a pessoa exerce direito de retirada da empresa, ou quando é excluído, ou qualquer outra modalidade de dissolução parcial, quando o contrato social ele era omisso, a interpretação que nós tínhamos é que eu fazia um valuation com base no fluxo de caixa descontado e projetado ou com base em múltiplos de EBITDA. Mas eu vou calcular esse EBITDA como? Né? Como vai ser essa quantificação dos múltiplos? E essa projeção do fluxo de caixa? Então, com os anos, isso se pacificou recente. Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, poxa, mas espera aí, quem está ficando está assumindo todo o risco de um fluxo de caixa projetado que eu não sei se vai ser realizado, esse fluxo de caixa, e aquele cara que está fora da operação, ele não está mais contribuindo para o exercício dessa atividade econômica, não. Vamos aplicar nas hipóteses de omissão aquilo que se encontra no Código Civil. Poxa, se eu não previ, falta grave minha no momento de não ter convencionado, de não ter contratado, combinado isso com os meus sócios. Então se liquida a sociedade com base na situação patrimonial da sociedade, praticamente ativo menos passivo. É óbvio que nasce muita discussão, porque você tem uma previsão contida no Código Civil, outra no Código de Processo Civil, e aí, né, a gente... É um momento que a gente trabalha bastante. E é uma brincadeira, né, que tem muita que, como a gente leva em consideração dentro do escopo do seguro, o que está envolvido ali, pessoa física, pessoa jurídica, né, saúde e o que de fato vai precisar, né, a gente brinca muito no mercado que se a pessoa não tiver uma saúde, né, o concorrente nosso é a saúde da pessoa. Né? O maior concorrente meu hoje, o Bruno, é a saúde sua, a saúde de vocês. Porque se eu chegar depois, eu não consigo mais fazer Deixa seguro. eu te contar um negócio. Vou contar um negócio para vocês sobre saúde. Eu tinha feito um seguro por uma grande seguradora, um Life Planner. É Life Planner? Life Planner que fala. Life Planner. Life Planner e tal. E arrependi pelo formato, porque eu não tinha... enfim, eu tenho o dom, às vezes, de contratar as coisas na minha correria. E aí depois eu começar a ler, estudar, refletir. E falar, poxa vida, não era isso. Tá, beleza. Fui refazer. E na época que eu fui refazer, foi praticamente no início da pandemia. E foi agendada uma visita do agente da seguradora, foi feito todos os exames, foi lá em casa, colheu os exames, enfim. Eu fui rejeitado pela seguradora por 2 problemas. Primeiro, eu acho que no início da pandemia eu estava bebendo um pouco a mais e deu TGP um pouco mais alto, TGO ali, alguma influência sobre o fígado. E eu tinha recém rompido o ligamento do joelho. Quando o cara me viu de muleta, ele olhou pra mim e eu falei, pronto, não passei. já tá indo embora. Já de seguro. Recusado. Falei, será que ele tá achando que vai ter algum problema comigo? Não, tá tudo bem, eu vou andar normal de novo, só joelho. Pô, ligamento, gente, jogando bola, já volta. Jogando bola, né? Pô. Isso acontece demais, cara. É clássico com os atletas, né, os grandes profissionais. Mas só para trazer um pilar importante, e eu acho que faz todo o sentido a gente pensar não só no seguro, e agora respondendo lá aquela primeira pergunta que você me trouxe. Qual é o momento? E por que agora? Agora, enquanto nós estamos... Vamos olhar para a nossa faixa etária. Eu estou me incluindo na de vocês aqui. Mas vamos analisar o seguinte. Enquanto eu estou construindo o meu patrimônio, o meu custo é menor para poder começar esse projeto. Eu vou iniciando e eu posso trabalhar com doações gradativas. Quando eu vou gradativamente promovendo as doações, o meu desencaixe ele é menor. Eu estou partindo aqui para uma estrutura convencional. Uhum. Eu não estou aqui defendendo a ideia fajuta, travestida, que se vende hoje no Instagram e alguns cursos, que eu gero caixa para o meu herdeiro fazer aquisição da nua propriedade da minha cota, do meu bem, ou de teoria de células, onde eu vou criar
uma empresa, eu vou ter uma empresa de destino, outra cofre e outras estruturas. Isso, infelizmente, são algumas práticas que vão surgir no mercado. Pensa, eu sou um dos primeiros professores no Brasil sobre esse instituto, um dos 5 primeiros. Naquele momento foi muito difícil para a gente conseguir entender isso, porque eu tive que ter muita noção de contabilidade. Eu fui estudar mesmo e mergulhar e me aprofundar e errei muito para depois sair corrigindo inúmeros erros. E ouso dizer que a gente erra até hoje, bastante. A gente está aprendendo, como eu disse, constantemente. Só que a gente tinha uma dificuldade de acesso ao instituto. A gente conseguiu e a gente entendeu que era um momento para a gente democratizar. Isso dentro de uma paixão, talvez um romantismo acadêmico. Só que hoje eu me preocupo muito com a banalização do Instituto. Assim como foi há alguns anos banalizado o Instituto do Offshore, ao ponto de muitos pensarem nele como um mecanismo exclusivo de blindagem patrimonial com propósito ilícito, com propósito de ocultação patrimonial, com propósito de evasão de divisa, evasão fiscal e outras coisas mais. A gente começa a recuperar essa visão, inclusive, da moralidade do Trust, Joint Tennis e de outros institutos, a partir do momento que a gente começa também a democratizar o acesso, porque sempre foi dentro de um núcleo mais fechado. E de igual forma nós temos que tomar cuidado e agir com responsabilidade para que ele não banalize, como se banalizaram outros institutos a nível Brasil. Mas então, o quanto antes eu começo, Alexandre, é melhor, porque eu vou fazer isso de uma forma gradativa. Eu não posso esquecer que nós tivemos uma reforma tributária recente, e essa reforma tributária, na verdade, ela estabeleceu aquilo que está previsto na Constituição Federal como forma de tirar, ou melhor, romper uma guerra fiscal que existe entre os estados. A alíquota máxima que nós temos estabelecida pela Constituição Federal do Imposto de Herança no Brasil é de 8%. Só que nós tínhamos estados cobrando 4%, 6%, 2%, exemplo do Pará, do Amazonas. E aí muita gente começou a construir roads e criar o domicílio fiscal, por exemplo, no Amazonas, para poder promover a doação por lá, para poder ter esse benefício tributário dos 2% de alíquota, sem nunca ter pisado em Manaus, sem nunca ter pisado em qualquer estado do Amazonas. Situações essas que vêm sendo interpretadas, aí a gente tem dúvidas ainda porque a gente não tem uma decisão judicial segura, como uma simulação, né? Como uma forma de eu simular o imposto, de eu não pagar o imposto relativo à doação. Nós temos alguns receios diante das políticas econômicas, e aqui eu não estou estabelecendo qualquer pauta ideológica no nosso país. Mas nós temos hoje um governo que rompeu o teto de gastos, aumentou os juros, com isso o Banco Central elevou os juros, já tinha elevado antes, mesmo assim continuou rompendo, mesmo assim veio com um programa um pouco mais populista, a exemplo do imposto de renda. Isso não reagiu bem para o mercado financeiro, isso vai estimular a um inacesso ao crédito, a um crédito mais caro, a diminuição de riquezas e distribuição de renda e de dinheiro no mercado, provocando uma maior crise do mercado, inclusive do próprio agronegócio, porque todo mundo acha que vai ser maravilhoso. O pessoal da Rede Agro está aqui para poder dar aula, né? Tô vendo meu querido amigo Davi Garon também. Mas a gente percebe naturalmente que a gente vai ter, pelo excesso de chuva, uma grande produção e talvez um mercado que não dê conta de recepcionar, fazendo com que esse preço ele caia, ainda que o dólar esteja disparando. A gente está diante de um mercado muito nebuloso, a gente não consegue hoje ter uma clareza solar do que vai ser, de como vai ser. E isso traz muito medo para todos nós, porque lá atrás o imposto de doação incidia na holding familiar sobre o valor contábil, que eu estou integralizando o bem dentro de uma PJ, ou seja, o valor que está declarado no meu imposto de renda. Eu comprei, aquela casa está declarada por R$10.000, é por esse valor que eu estou doando. Hoje eu tenho uma avaliação a valor de mercado. É discutível do ponto de vista judicial? É. Inclusive no TJ São Paulo isso não passa mais, consolidou o entendimento
que tem que ser pelo valor contábil, considerando que não tem lei estadual lá que regule isso. O Mato Grosso tentou passar uma lei agora, não passou. A Assembleia apresentou uma lei alternativa, foi vetada pelo governador, então está sem lei. Como está sem lei, a gente está dentro da penumbra. A gente está diante de um cenário nebuloso. E há uma expectativa diante de resolução que foi encaminhada para o Senado Federal para aumentar a nossa alíquota de 8% para 16% sobre herança. Nós tínhamos muito medo sobre taxação sobre grandes fortunas. Tivemos a taxação dos dividendos nas operações internacionais, nos fundos, previdência, não passou a da grandes fortunas, mas a gente percebe que isso é uma pauta muito forte que faz parte das micro-reformas econômicas e tributárias do governo, e que às vezes aquilo que não passa se torna uma moeda de troca para que uma outra situação passe. A gente tem que estar de olho em tudo isso. Isso aqui não é nenhuma fala, vai ser, não, gente. Até começar a discutir e aprovar, entrar em vigência, temos pelo menos 90 dias aí para poder trabalhar e acelerar algumas estruturas. Mas nós precisamos ter isso no nosso radar. Por isso que todas essas ferramentas, né, que a gente comentou aqui hoje, eu acho que elas se autocomplementam. Talvez fazer uma cesta, né? A gente fala muito de cesta de investimentos, mas às vezes fazer uma cesta também de ferramentas de proteção. Sim, são internacional, complementares, né? Porque elas são complementares. Porque às vezes nenhuma delas resolve tudo, né, Bruno? E aí uma complementando a outra vai resolver melhor cada ponto, eu brinco bem estruturado. Eu brinquei, por exemplo, em planejamento sucessório, patrimonial sucessório, você tem um cobertor, que se você cobrir a cabeça, você descobre os pés, se você cobre os pés, você descobre a cabeça. É um ponto de equilíbrio, e assim os institutos vão se complementando. Muito bom. Assim, esse eu acho que é um tema que acaba tendo que ter vários episódios, porque é um tema que a gente sempre vai ter algo a complementar, sempre tem algo a acrescentar ali, né, para entender todas as estruturas, todas as possibilidades, mas eu acho que conseguimos passar uma visão, pelo menos inicial, de como é importante a partir do princípio que a gente precisa ter uma estrutura, tanto a família, a partir de hoje, né? E começar a pensar, começar a se planejar com antecedência. Tudo que a gente faz com antecedência acaba que a gente paga um preço mais barato por isso, né? Do que a gente optar, deixar para depois ou ser de última hora. Eu diria que o maior erro, né, até essa pergunta que tu fez no começo pro Bruno, Alexandre, é não fazer nada, porque muitos Sim. ainda estão nessa fase não fazendo nada, né? Nem um nem outro. Acho que o maior erro é esse. Com certeza. E partir do princípio de iniciar e ter bons profissionais para acompanhar e estruturar isso, eu acho que é o principal, né? E assim, caminhando pro fechamento, Bruno, se quiser deixar uma mensagem para quem está te ouvindo. Minha mensagem, João, Alexandre, Lovane, é de agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês e mais uma vez. Parabenizar o Grupo Tutors, todas as suas empresas. Eu acho que vocês estão revolucionando o mercado nesse mix extremamente agregador de produtos e serviços que promovem efetivamente o planejamento financeiro, a segurança patrimonial e olham para as pessoas, para as famílias, para soluções que muitas pessoas precisam, né? E tomara que muitos tenham a consciência e desenvolvam a cultura da necessidade de terem boas assessorias, de terem bons profissionais atuando enfim, sendo ali grandes consultores para que eles tomem as decisões mais assertivas. Então, parabéns a vocês todos por mais esse grande projeto e que tenhamos todos um Natal abençoado e um ano novo de muitas realizações. Com certeza, maravilha. Lovane, se quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está te ouvindo. Agradecer também, né, pela participação aqui, compartilhar a bancada contigo, Bruno, né, muito conhecimento, eu acho que aqui hoje, e como você falou, João, eu acho que esse assunto não é um assunto que fica só nessa conversa, né, ele é um assunto que é dia a dia, ele é um assunto que a gente tem que conversar, que a pessoa tem que se preocupar e realmente tem que procurar alguém para discutir, para olhar.
É um assunto que não dá para deixar a doença, acho que chegar primeiro para olhar, né? Porque às vezes não dá tempo de fazer uma série de coisas, mesmo que seja do ponto de vista jurídico, às vezes, como tu falou, né? Mesmo não dá tempo, você não tem muito tempo para fazer a parte documental. Então, agradecer mesmo, né, que a gente a gente tá precisando disso no mercado, discutir essas coisas, né? A gente, principalmente no âmbito dos seguros, se você jogar no Google agora, no Instagram, na internet, de uma forma geral, próprio YouTube, você vê muito, você até acha algumas coisas, mas de forma muito pejorativa, né? E a gente tem muita coisa no mercado de reclamação, mas muitas das vezes o erro, as coisas ruins estão acontecendo num momento como esse, em que a gente está discutindo isso e não está discutindo isso de forma adequada, né, durante um processo com o cliente. E aí o trabalho que vocês fazem junto com o cliente de olhar todos esses nortes, né, e montar essas cestas, preocupar-se com isso, né, em todas as frentes, e a gente poder vir aqui hoje discutir isso, acho que isso é muito legal, e muito legal mesmo, né, do ponto de vista. Então, agradecer que a gente está aqui com esse bate-papo. Eu penso que tem que continuar com esse tipo de discussão mesmo, né, o seguro é muito multifacetado, né, tem muitos ângulos para se olhar, inclusive. Eu acho que isso deve continuar e faço votos também de que a gente tenha um Natal abençoado, né, com aquele que mais importa para nós, que é Jesus Cristo, né, e o ano de 2025 né, possa trazer, né, acho que a gente vai ter um ano muito desafiador do ponto de vista econômico, mas que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho aí nesse âmbito. Maravilha. Alexandre, se quiser deixar uma mensagem. Obrigado, Bruno. Obrigado, Lovane. Obrigado, pessoal que nos acompanha. Um bate-papo interessante, né? A gente, quando se fala de risco, risco é incerteza. Então, você ter esse gerenciamento, né, numa eventual falta familiar, você já tem um impacto emocional, a ideia é que minimizar isso financeiramente. Então, um tema bastante importante, acho que vale reflexão, as famílias vão se unir agora no final do ano, começar um projeto diferente em 2025. Já toca no assunto, né? A gente falou sobre formas aí de diversificação de investimentos, mas essa parte essa estruturação aí securitária também é extremamente importante, né? Sucessão patrimonial. Obrigado mais uma vez aí pela participação, Obrigada. pelas informações que eles passaram. Maravilha. Agradecer a presença de vocês dois, né? Bruno, agradecer o presente. Você que eu comentei que era escritor, né? A gente está aqui com o livro Herança ou Legado, o que você deixaria para a próxima geração. Então, acho que aqui é uma forma da pessoa já ter um conhecimento inicial, um conhecimento prévio das estruturas e das possibilidades, né? Então, e onde que o pessoal consegue encontrar? Só fazer um rápido resumo. Sim, Esse por livro favor. é uma proposta sem juridiquês, que é um anseio meu das minhas sócias, Luiz Menegasti e Emília Vilela. É um livrinho mesmo, de poucas páginas, uma leitura bastante leve, mas ele tem o propósito de buscar a reflexão no leitor. Né? Herança ou legado, que você deixará para a próxima geração. Então a gente não está falando só de patrimônio. Sim. Nós estamos falando de educação, de pais com filhos, a gente está falando de valores, naquilo que é mais caro para nós seres humanos. A gente está falando de propósito. Hoje a gente está pensando, pelo menos, em estimular a essa reflexão. E a gente traz alguma noção de como a holding e a governança podem ser instrumentos eficientes nesse processo. Esse livro está disponível na Amazon, e inúmeras outras plataformas, só colocar Herança ou Legado, vai estar disponível. E trouxe 2 exemplares aí para que vocês leiam e deem para a gente o feedback. Com certeza, Legal. pode deixar. Bom, fica aí a sugestão para já ter uma ideia inicial, já começar a se planejar, né? E muito obrigado pelo presente, muito obrigado pela conversa de ambos, Bruno, Lovane, Obrigada. e agradeço a todos. Onde que o Obrigado. pessoal pode encontrar você, Bruno, nas redes sociais? No Instagram é Bruno Oliveira Castro. Uhum, Tá? Ali me localiza, inclusive conteúdos de cunho informativo e esclarecimento sobre inúmeros temas relacionados ao direito empresarial. maravilha. Lovane? Lovane Goretti, Isso aí. Instagram, né? A gente tem um canal no YouTube, Seguro Pra Quê, que tá meio parado lá, né? Eu tenho que dar um jeito de movimentar ele, justamente para fomentar um pouco essa discussão que né, a gente tanto quer. É muito importante. É isso aí. Alexandre? Instagram, Alexandre Souza. Um pouquinho de conteúdo lá, estamos
aproximando do conteúdo do blogueiro. Isso aí. Pessoal, se vocês gostaram, por favor, curtir, se inscrever no canal, se inscrever na página do Spotify também. E fiquem ligados para os próximos episódios. Seu Instagram, Obrigado. João. Ah, verdade. JP Investimentos. Sigam a gente lá para acompanhar outras novidades. E do Guia Financeiro também. Isso aí, muito importante. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, um abraço. Obrigada.